A associação MP Pró Sociedade, formada por membros do Ministério Público de perfil conservador, manifestou-se contra a proposta do senador Antônio Anastasia de trocar a forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O senador, em relatório sobre 3 PECs que propõem fixar um mandato para os membros do STF, incluiu uma sugestão: que a escolha seja feita pelo presidente dentro de uma lista tríplice de indicações feita pelo STF, Procuradoria-Geral da República e OAB. Para o MP Pró Sociedade, se essa PEC for aprovada, será o mais duro golpe em nossa democracia nos últimos tempos. Ouça a nota do MP Pró Sociedade. Nota de repúdio. Órgãos de imprensa noticiam indecente manobra destinada a impedir que Sérgio Moro seja indicado para o STF. Criariam por emenda uma lista tríplice, com um indicado pelo STF, um pelo MPF entre seus membros, um pela OAB e o presidente teria que escolher entre os 3 nomes. Primeiramente, mais que impedir a nomeação de Sérgio Moro, o que se pretende é eternizar uma visão do direito pouco voltada para a sociedade e muito voltada para os criminosos e militantes. É evidente que o tribunal só vai indicar quem segue a linha da maioria atual, declaradamente contra-majoritária, contra a maioria da sociedade, o que vai se perpetuar e que a OAB vai seguir linha semelhante. Ainda que o Ministério Público Federal faça boa indicação, se o Senado tem maioria para fazer hoje e manter tal emenda no futuro, terá para sempre a atribuição de derrubar o procurador indicado na sabatina. Além disso, esse sistema praticamente impede que se escolha um juiz realmente de carreira concursado, se este não tiver ligação política com os tribunais superiores, e também impede a indicação de membros dos Ministérios Públicos Estaduais e dos demais ramos do Ministério Público da União. Em segundo lugar, cabe indagar qual a intenção dessa mudança ocorrer repentinamente, justamente quando poderão ser indicados ministros de perfil mais voltado contra a impunidade, mais conservadores e menos dados ao terrível ativismo judicial, que concede indevido poder legislativo a ministros do Poder Judiciário. E ocorre justamente quando se aposentarão juízes com perfil mais contra-majoritário e ativista. Em terceiro lugar, fere de morte o princípio da separação dos poderes, manietando o presidente da República, que perde o direito à escolha dos ministros da Suprema Corte. Assim sendo, repudiamos essa iniciativa que desequilibra ainda mais o sistema de freios e contrapesos, afastando definitivamente os freios do STF, que se há algum tempo já estão temporariamente afastados. Com a mudança haverá a garantia de que o voto popular não terá mais nenhum poder para delinear as mudanças e permanências que a sociedade deseja, submetendo todos a uma oligarquia pretensamente iluminada. A nota finaliza citando a crítica de Sir Roger Scruton in Memoriam ad Working, um dos arautos do ativismo judicial na obra Tolos, Fraudes e Militantes, abre aspas. Em um livro subsequente, O Império do Direito, ele elabora uma nova estratégia para vencer discussões, que é ver o direito hermeneuticamente a favor dos liberais, e apontando que liberais é o termo usado para designar a esquerda no Reino Unido. E agora vamos ao Palácio do Planalto saber de lá as informações com a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi, Lu, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro voltou ontem a Brasília depois de passar uns dias descansando numa unidade militar no Guarujá, litoral de São Paulo. E nessa terça-feira ele chegou cedo aqui ao Palácio do Planalto, onde cumpre uma agenda bem intensa ao longo do dia. Entre os compromissos, em uma série de reuniões, o presidente recebe os ministros Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo, Paulo Guedes, da Economia, Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional e ainda o almirante de esquadra Celso Luiz Nazaré, chefe do Estado-Maior da Armada. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. E olha, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento determinou o recolhimento de todos os produtos da cervejaria Baker, localizada em Belo Horizonte, depois de casos de contaminação. Dimas Soldi, de São Paulo, tem as informações pra gente. Bom dia, Dimas.
Bom dia, Renata. Todos os produtos fabricados pela cervejaria Baker no período de outubro do ano passado até agora devem ser recolhidos do mercado. De acordo com o Ministério da Agricultura, as análises feitas nos produtos Belo Horizontina e Capixaba confirmaram a presença de 2 contaminantes, monoetileno glicol e dietileno glicol, substâncias usadas no processo de resfriamento industrial. O Ministério já havia fechado a unidade Três Lobos da cervejaria Baker, localizado em Belo Horizonte, e apreendido quase 150 mil litros de bebida. A polícia investiga se a presença das substâncias pode ser a causa da intoxicação de 17 pessoas, incluindo a morte de um homem. Eles apresentaram insuficiência renal e alteração neurológica. Até agora, 4 casos foram confirmados para a substância de etileno glicol. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo. E a Petrobras reduziu o preço da gasolina e do diesel nas refinarias. Nas bombas, o novo preço deve chegar em 15 dias. Não é isso, Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro? Bom dia para você. Oi, Renata, bom dia a todos. O preço do diesel e da gasolina, como você disse, para as refinarias está 3% mais barato, já a partir de hoje. A informação foi confirmada pela Petrobras, mas de acordo com a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis, a FECombustíveis, a redução do preço para o consumidor deve levar algum tempo, já que as distribuidoras ainda precisam vender aquele estoque que foi comprado pelo preço mais caro, um volume estimado aí entre 15 milhões e 20 milhões de litros. A diminuição do preço deve chegar às bombas num prazo aproximado de 15 dias, segundo a prospecção da própria FECombustíveis. De acordo com os especialistas, essa redução já era esperada depois da alta recente no mercado internacional de petróleo, por causa do início da tensão entre os Estados Unidos e o Irã. Como o preço no mercado estrangeiro caiu, os valores praticados pela Petrobras também acompanharam esse movimento. O governo aposta no marco legal do saneamento para universalizar os serviços de tratamento de água e coleta de esgoto. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, falou sobre esse e outros assuntos numa conversa exclusiva com a repórter Luciana Colares de Holanda. Veja como foi. Investimentos em mobilidade urbana, ampliação e modernização da Defesa Civil, conclusão das obras do Projeto São Francisco. Esta é a pauta do Ministério do Desenvolvimento Regional para 2020. Numa entrevista exclusiva à EBC, o ministro Gustavo Canuto disse que o foco é dar continuidade ao trabalho realizado no ano passado. Garantir o que está em execução, retomar o que está parado e, se tiver uma sobra de orçamento, de financeiro, começar novas obras. Esse é o objetivo principal. Entre tantos projetos, uma das prioridades para este ano é agilizar obras de saneamento e a construção de habitações populares. Segundo o ministro Canuto, serão quase 70 bilhões de reais em investimentos nas duas áreas. A expectativa é contratar mais de 500 mil moradias, beneficiar cerca de 5 milhões de pessoas com saneamento e ainda gerar 1.300.000 empregos em todo o país. O marco legal do saneamento, que renova as regras do setor e possibilita a entrada da iniciativa privada na prestação de serviços, vai ser um importante aliado do governo federal. O texto está em tramitação no Congresso. Contratos bons, privados ou públicos, vão trazer um serviço de qualidade. Por isso que é essencial essa mudança, trazendo normas de referência, fazendo contratos com metas, indicadores, que possam ser fiscalizados, possam ser auditados, e aí sim separar aqueles prestadores que têm qualidade, que querem prestar um bom serviço, daqueles que não têm. E a nossa equipe também foi recebida pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Ele falou sobre os desafios que o país precisa avançar na área da economia. Segundo Mourão, o ajuste fiscal vai continuar. Nós temos que trabalhar em cima da reforma administrativa, em cima das privatizações das empresas estatais, de modo que a gente consiga, não é, colocar receita e despesa equilibrada e, em consequência, o governo ter condições de investir em áreas que hoje ele não tem condições de fazê-lo. E, ao mesmo tempo, nós temos que atacar, não é, a questão da produtividade, da baixa produtividade, fruto daquilo que é chamado custo Brasil. E aí entra os projetos na área de infraestrutura, por meio de parcerias público-privadas, as concessões que têm que ser feitas e, principalmente, a reforma tributária.
Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.